Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tava devendo para vocês um vídeo sobre transtornos de personalidade, que foi um assunto que vocês pediram aqui no Instagram, numa enquete que eu fiz. Então assim, gente, os transtornos de personalidade são condições de saúde mental, né? Que elas dizem respeito a determinadas características de um indivíduo que se expressam de uma maneira muito intensa. Então vejam, a personalidade é a maneira com a qual a gente se mostra para o mundo, o nosso jeito de ser e de funcionar nas nossas relações. Algumas pessoas têm alguns traços de personalidade, alguns jeitos de funcionar que a gente considera mais patológicos, ou seja, que fazem o indivíduo sofrer ou que faz sofrer as pessoas ao redor deste indivíduo. Nessas situações é que a gente vai dizer que é um transtorno de personalidade. Algumas pessoas têm traços de personalidade, né, de alguma personalidade em específico, e isso não será, né, necessariamente tratável ou considerado como algo patológico. Tá? Então assim, vou falar um pouquinho das mais comuns, das que a gente sabe que trazem mais prejuízo nas relações. Um tipo de transtorno de personalidade bastante comum e que traz bastante sofrimento é o transtorno borderline de personalidade. Tem vídeo aqui no meu canal sobre esse assunto, já falei uma vez. O transtorno borderline de personalidade é aquela pessoa que fica no limite, né? Então, a gente diz no limite entre o que é neurótico e o que é psicótico. É aquela pessoa que ela funciona e até certo ponto, depois daquilo ela acaba explodindo. Esse explodindo pode ser tanto no sentido de explosão de comportamento mesmo, episódios de fúria, quanto pode ser explodindo para dentro, na sensação de vazio, de angústia, de rejeição, de abandono. As pessoas com transtorno borderline de personalidade costumam sofrer muito, têm muito medo de serem abandonadas, têm muita dificuldade em fazer relacionamentos estáveis, as coisas são muito superficiais, intensas e pouco duradouras. Então essas pessoas têm dificuldade de fazer amigos de longa data ou de ter relacionamentos amorosos de longa data. Tem muito prejuízo nas relações profissionais também, porque não conseguem ter, né, aquela parcimônia necessária para responder quando você se incomoda. Eles têm uma baixa tolerância à frustração, então é comum se indispor com chefes, etc. E também ter muita troca de emprego, troca de área de emprego. São pessoas que não sabem, não têm muita segurança de que estão na área correta, então mudam muito. Existe também o transtorno de personalidade histriônico, que seriam o que as pessoas falavam antigamente as histéricas, né? É mais comum em mulher. É aquela pessoa que acaba tendo um ar mais teatral, que exagera muito nos seus comportamentos, que faz muita chantagem emocional. Normalmente são pessoas muito preocupadas com a aparência, então são muito vaidosas. É uma coisa que chama a atenção, realmente aquela pessoa tem uma preocupação exagerada com como ela é vista pelos outros, assim, uma questão muito ligada com a vaidade. Essas pacientes costumeiramente fazem transtornos somatoformes, né? Fazem quadros que são expressos em doença do corpo, mas que na realidade têm uma origem emocional. Outro transtorno que as pessoas sempre querem saber é o transtorno antissocial, que seriam os psicopatas, né? Quando a gente fala de psicopata, gente, não necessariamente é o serial killer, assim. Então existem, né, serial killers que o diagnóstico seria de transtorno antissocial, né, ou de psicopatia, que são as pessoas que não têm remorso, que não têm empatia pelo outro, que não se comovem com a dor do outro, não sentem absolutamente nada, têm uma indiferença muito grande com o sofrimento alheio. Mas assim, a maior parte, né, dos psicopatas que a gente vê por aí são do cotidiano. Então assim, até tem um livro que chama Psicopatas do Cotidiano, muito bom por sinal, que fala bastante disso, né, aquela chefe que vai minando as relações dentro do trabalho até que o funcionário peça conta, e aí são empresas em que a empresa já perdeu 4, 5, 10, 15 funcionários, todos por conta daquela chefe. São pessoas que vão
se valendo da fraqueza de seus colegas para subir de posição. Normalmente são pessoas muito inteligentes, então elas disfarçam, elas não são percebidas facilmente e normalmente as pessoas só vão perceber depois do ocorrido, né, do golpe dado ou do passar a perna já ter acontecido. Tá? Então, também algumas pessoas têm traços, mas não são consideradas psicopatas, né? E algumas pessoas têm muitos traços e isso realmente gera um prejuízo grande na vida, principalmente dos outros, porque eles não se prejudicam, eles fazem os outros se prejudicarem por eles, né? E aí, claro que precisaria de tratamento, mas normalmente essas pessoas não vêm para tratamento porque elas não sofrem. Elas fazem os outros sofrerem. Então é mais difícil, né? O transtorno borderline vem bastante porque eles sofrem muito. E o transtorno antissocial não, a gente diz que é ego-distônico, né? A pessoa não se importa muito com aquilo, isso não gera sofrimento, então ela não busca ajuda. Existem vários outros tipos, né? Um outro tipo comum em consultório é o transtorno de personalidade dependente, onde a pessoa, como o nome já diz, né, se mostra com uma intensa dependência emocional de outras pessoas. Então, às vezes, ao longo da vida vai trocando o objeto, né, a pessoa de quem ela é dependente, mas a história se repete. Então, primeiro é dos pais, depois é do namorado e assim vai, né? Pessoas que não conseguem dormir sozinhas, que não conseguem sair sozinhas, não conseguem fazer atividade física sozinhas, não conseguem ir para uma entrevista de emprego sozinhas. Então, essas pessoas começam realmente a ter um grau de sofrimento importante, porque na vida adulta a gente precisa, né, ter alguns momentos e algumas situações que a gente precisa enfrentar sozinhos. Então também seria uma indicação importante de psicoterapia e ajuda bastante a entender, né, por que a gente assumiu esse funcionamento mais dependente. Existem vários outros tipos de personalidade, gente, então esquizoide, de esquiva, N outras, assim. Se eu for falar de todas, vai dar um vídeo aí de 1 hora pelo menos. Mas eu acho que o que precisa ficar é que transtorno de personalidade, a principal forma de tratar é através de psicoterapia. Alguns medicamentos ajudam muito, principalmente se o paciente tem associado um transtorno de humor, né, um quadro depressivo ou ansioso. Então ele pode se valer de uso de medicamento, ou se ele tem uma dificuldade de conter impulsos. Então algumas pessoas com transtorno borderline, elas acabam tendo esses rompantes de ira. Alguns medicamentos conseguem conter um pouco esses acessos. Isso ajuda também, né, a pessoa a funcionar de uma maneira melhor na sua rotina. Então o principal tratamento é de psicoterapia, mas às vezes alguns medicamentos, quando bem indicados, podem ajudar bastante. Certo? Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.